Pesquisa do Instituto Genial Quest aponta que a aprovação do governo Lula chegou a 54% e a reprovação é de 43%. Os dados foram divulgados agora pela manhã. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a primeira página desse levantamento, mais especificamente a página 7, Matheus, para a gente observar a evolução, tá? Ali, em janeiro de 23, o Lula começa em 56%, sobe para 60%, e aí há uma curva descendente que atinge seu piso em março de 24 e agora há uma retomada para 53. Do outro lado, aqueles que desaprovam o governo Lula, você parte de 40% em janeiro de 23, há uma queda em agosto. Entre agosto de 23 e março de 24, a curva é ascendente, né, chega a 47%, que foi o auge da impopularidade do presidente Lula, e agora você tem 43% de índice de impopularidade. É bom lembrar que essa pesquisa, vamos explorar outros trechos dessa pesquisa, mas esse levantamento ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos em um total de 120 municípios brasileiros, né? O intervalo de confiança de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para comentar essa pesquisa, deixa eu trazer também o nosso grande Rodolfo Borges. Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. E eu quero começar essa conversa com o cientista político Leonardo Barreto, que também está com a gente para nos ajudar a entender esses números. Leonardo, obrigado mais uma vez pela atenção e seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Eu quero começar contigo, Leonardo, afinal de contas, você é a visita da casa, né? Rodrigo e Rodolfo, me permitam, né? Afinal de contas, o Leonardo chega como nosso convidado aqui na nossa nave, né? Então, enfim, primeiro, as visitas. Leonardo, o que se aponta como os fatores primordiais dessa pesquisa? Por que o Lula conseguiu recuperar a popularidade? Já temos algum indicativo? O que você consegue já analisar para a gente? O que dá para a gente já pontuar que são os fatores principais aí nessa reversão da impopularidade do presidente da República? Então, Wilson, eu acho que primeiro a gente precisa relativizar a variação que a gente registra, né? Assim, primeiro, o sinal mais claro você tinha uma trajetória de declínio, tá? E isso vem nas 3 últimas pesquisas, e essa era a grande informação, né? Mais do que, variou um ponto para cá, um ponto para lá, era a trajetória do gráfico. E a trajetória, ela mostra uma recuperação, ou pelo menos uma interrupção nesse declínio. Então assim, Lula, ele vinha numa maré negativa e conseguiu interromper essa maré negativa. Eu acho que esse é o ponto. Né? E aí, quando a gente destrincha a pesquisa para saber por que isso aconteceu, a gente vai ver, primeiro, uma melhora entre eleitores que ganham até 2 salários mínimos e entre mulheres. Eu acho que isso é importante porque são eleitores majoritariamente lulistas, né? São eleitores que foram muito importantes para a eleição dele. Então, são eleitores que haviam votado no Lula, né, que estavam dando ali o seu suporte, etc., que haviam, de alguma maneira, rejeitado, enfim, perdido a confiança no presidente, mas que agora, em função aí do desenho da amostra, enfim, acabaram voltando. Eu acho que esses 2 públicos, eles explicam uma boa parte do processo. Agora, existe uma outra, que eu acho que é a mais importante, talvez, é uma queda na rejeição entre evangélicos, que atingiu 62% de rejeição em fevereiro de 24, e agora é 52%, ou seja, 10 pontos de fevereiro para cá, né, caiu. Essa é a grande novidade da pesquisa, é a grande notícia da pesquisa. E aí a gente tem que lembrar que o governo tem feito uma campanha de comunicação específica para esse público, né? E não apenas isso. Né? Assim, o Lula tem adotado posturas conservadoras na sua fala, né? Esses dias disse que arte não era para putaria, mandou uma moça que era beneficiária ali do Bolsa Família parar de ter filhos. Enfim, ele tem falado
de forma conservadora em vários temas, e a campanha institucional do governo, chamado Fé no Brasil, né, ele tem usado palavras de milagre, Deus, família. Então, ele tem buscado pastores de igrejas, líderes religiosos, né, para conseguir se aproximar desse público. Então, me parece que existe aí esse trabalho, né, forte. E isso tem melhorado as condições de popularidade dele. Então, assim, me parece que essas são, pelo menos no que a pesquisa mostra, né, os fatores que a gente pode apontar como sendo importantes, lembrando, no entanto, né, que o Lula está numa velocidade de cruzeiro aí. Né? Assim, você aumentar 4 pontos numa pesquisa, ele chegou a ter 60, está em 54, teve 50. Então, assim, as condições materiais de popularidade, de aprovação, elas mudaram drasticamente, né? Assim, você interrompeu uma trajetória de declínio, acho que essa é uma notícia, e a questão dos evangélicos, eu acho que é uma notícia importante também. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a página 13, para a gente reforçar aquilo que o nosso grande Leonardo estava falando. Pronto, tá aqui, ó. Entre os evangélicos, aqui, essa linha vermelha é a linha da desaprovação e a linha azul é da aprovação. Então, assim, entre os evangélicos você teve um pico ali de desaprovação de 62%, tá? E aí houve a redução desse patamar em 10 pontos percentuais nos últimos meses, né? Nos últimos 5 meses, de 62 para 52. Em contrapartida, você teve uma curva ascendente que você sai de 35% para 42%, né? Então, como você teve um declínio de 10 na desaprovação e um crescimento de 7, não necessariamente, traz para cá, Matheus, deixa eu colocar o nosso Leonardo aqui para a gente conversar sobre isso, não necessariamente significa, Léo, que houve ali que aqueles eleitores evangélicos que desaprovavam o governo automaticamente passaram a aprovar o governo. Não dá para fazer essa vinculação, né? Não é uma linha direta. E aí eu também quero te perguntar outra coisa, que é a seguinte: você acredita que o fato do Lula ter procurado rádios locais, ter se pronunciado mais nas últimas 2 semanas, isso pode também ter tido um impacto nessa pesquisa? Olha, eu acredito que sim, embora, né, você tenha tido 41% dos eleitores apenas que disseram ter ouvido algum tipo de entrevista dele a uma rádio local. Agora, é uma estratégia repetida, né, que ele usou muito nos 2 primeiros mandatos, quando ele achava que havia um bloqueio da grande imprensa contra ele foi e procurou esses veículos locais. Hoje, na cabeça do governo, há um grande bloqueio provocado pelos algoritmos. E algoritmos que não são programados, né, por ninguém, são programados pelas próprias pessoas. Então, eles estão tentando furar na percepção do governo, né, furar essa bolha, bolha conservadora, de oposição, alguma coisa assim, né, a partir dessas rádios locais, mas assim, a própria pesquisa diz que o alcance, de certa maneira, ele é limitado, né? Agora, eu acho que o Lula faz sim uma virada conservadora, é bem nítido, aliás, é até desconfortável, né, para uma esquerda identitária. Agora, eu acho que o ponto principal, e aí eu vou aproveitar os meus colegas de economia aqui, para poder botar um pouco dedo nesse ensopado, que é o seguinte: existe uma piora das expectativas econômicas, porque os agentes econômicos, eles tomam decisões hoje olhando lá para frente, né? Fala assim, olha, vai piorar, e o cara já toma a decisão dele aqui hoje. Uhum. O eleitor político, o eleitor, né, a opinião política, ela é o contrário. Como é que acontece? Não. Ele só muda de opinião depois que piora. Na minha opinião, o Lula está claramente trocando o futuro pelo presente. Ele está fazendo o que ele pode para forçar investimentos públicos, conter os preços da Petrobras, revisar gastos. Para quê? Para manter um certo estado de conforto aí com a economia,
embora esse conforto não seja sustentável. E o objetivo dele, claro, fazer essa situação chegar até 2026. Né? Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, os agentes econômicos eles sempre vão estar na frente dos agentes políticos, dos eleitores, que sempre reagem depois que a coisa se estraga. A gente pode até entender isso no Congresso, para os atores políticos em geral. Eles só reagem depois que a coisa degringola, né? E aí, claramente, então, a gente está vendo a estratégia do Lula, né, de trocar o futuro pelo presente, se materializando aqui na pesquisa, dando certo. Né? E aí a gente vê que a única coisa que orienta o presidente nas suas escolhas políticas e econômicas são as pesquisas eleitorais. Né? Então, se ele olha para isso aqui e diz assim, não, o acelerador funciona para manter a minha popularidade e isso vai sustentar durante algum tempo, provavelmente ele vai reafirmar, né, a aposta nessa agenda de não fazer nenhum esforço fiscal, nenhum esforço de revisão de receitas, né, se ele puder manter essa situação que é a maneira pela qual as pessoas se relacionam com a política. Pelo emprego, né, pela inflação, pelo custo do combustível. É assim que as pessoas se relacionam com a política na vida real. Então, assim, se ele puder manter essas variáveis constantes, mesmo que isso tenha um custo de futuro, ele vai fazer esse movimento. Rodrigo Oliveira. Eu achei ótimo essa fala do Léo, porque aliás, eu quero falar que o Léo o Leonardo é convidado, mas é de casa, né? É de casa. Não, mas o Leonardo é de casa, só que sabe aquele... né, aquele cunhado que aparece no final de semana para o churrasco, mas o Leonardo ele é cortês, ele traz Heineken, ele não traz aquela cerveja de quinta categoria, não, ele sempre traz... Cunhado é um exemplo perigoso, mas isso que o Leonardo falou, eu acho que é muito importante, que é um pouco da discussão que eu tive com o Rodolfo durante a manhã, hoje, debate, né, gente? Debate, não é discussão no sentido debate. Uma troca de ideias mesmo. O Rodolfo fez uma análise assim, ótima, está lá no site, quem quiser ler. Aí eu falei, olha, eu não sei se eu concordo exatamente com o que você falou ali, e o que o Leonardo falou talvez esteja mais próximo do que eu acho, que é, por exemplo, se você olhar para um slide específico, é o 55, viu, o Matheus, se você conseguir colocar aí no ar. Matheus, coloca aí 55. A página 55. Isso aí pergunta para as pessoas, você acha que a alta do dólar vai afetar o preço dos alimentos e combustíveis no Brasil? Sim, 75%. Então, assim, isso é uma imagem cristalizada na população de que dólar alto não é bom. E esse é um dos motivos que o Lula é afetado pelo dólar. Assim, é uma preocupação do PT histórica, quando no governo, o dólar, o câmbio, né? Prestar atenção no câmbio. E esse é um dos motivos também que, na minha opinião, levou o Lula a baixar o tom depois que o dólar chegou a bater ali quase 5,70, e aí, de repente, ele falou, opa, tá ruim. Mas olha como as coisas são. Na mesma pesquisa, mostra que a população não atribuía ao Lula a alta do dólar, embora o mercado sim. Mas o efeito Lula no dólar, ele é real. E depois, quando o dólar subir, a moeda depreciar, etc. e tal, a população passa aí a culpar, às vezes, o presidente da República, né? Como a gente tem essa cultura, né, de fulanizar as coisas, não vai ser o governo, não vai ser o Haddad, vai ser o presidente da República. E o Lula destacou que continuar nessa história contra o Banco Central, apesar do que foi falado para parecer que a mudança no discurso dele tinha a ver com isso, né? Falando, não, tinha pesquisas internas do PT que indicavam que bater no Banco Central melhorava a popularidade do Lula. Né? Essa pesquisa aqui, por exemplo, ela diz o seguinte, ela pergunta, você ficou sabendo das críticas do Lula ao Banco Central? 34% sim. E aí, o mais interessante, pesquisa é ótima, o número é ótimo por causa disso. Você concorda com as críticas? 66% sim. Se eu pegar esse slide e te falar, olha, 66% das pessoas concordam com as críticas que o Lula faz ao Banco Central, você vai falar, pô, olha aí, maior parte da população brasileira. Aí, se você voltar no slide anterior, você vai ver, mas só 34% sabem quais são as críticas.
Então, como diria Lula, não é 34%, não é 66% de 66%, 34% de 66%, e no fim vai todo mundo perder. Mas, assim, brincadeiras à parte, o que a pesquisa está mostrando é que é balela essa história de que o Lula mudou de discurso porque isso estava trazendo a população para o lado dele. Não, e eu falei isso na época, a população não sabe o que é Selic, não sabe o que é Banco Central, não sabe como o Banco Central funciona. Aí, uma outra pergunta que tem nessa pesquisa é, você sabia que o presidente do Banco Central é indicado do Bolsonaro? Ninguém sabe disso também. Se vacilar, nem o Bolsonaro sabe, brincadeira. Mas, assim, não é real isso. Essa discussão com o Banco Central é um problema pessoal do Lula com o Roberto Campos Neto, e eu tenho certeza que no futuro a gente vai descobrir, afinal de contas, o que foi que o Roberto Campos Neto falou para o Lula no primeiro encontro que deixou o Lula tão incomodado. O fato é que o Leonardo está certíssimo no que ele fala, o mercado olha para o futuro e a população em geral olha para o presente e para o passado. Olha, mês passado minhas compras estavam menos pesadas ou mais pesadas no meu orçamento doméstico, isso é mais ou menos inflação. E o mercado está olhando, olha, se continuar isso desse jeito, vai ter inflação lá na frente, juro alto, desemprego, etc. e tal. E aí ele começa a precificar agora o que vai acontecer lá na frente. O Lula, o jogo dele é diferente mesmo, ele precisa do voto hoje, né? Para as eleições municipais, ele precisa de apoio e vai precisar de apoio também para 2026, se ele quiser eleger o Haddad ou quem quer que seja que ele vá indicar, ou até mesmo ele, se ele for realmente para um segundo mandato. Rodolfo Borges, suas considerações aí. A minha análise, ao qual o Rodrigo se referiu, ela é mais um lamento, na verdade, a partir de algumas das respostas sobre a economia da pesquisa, né? Uma que me incomoda particularmente, o que me incomodou é essa de que o slide sobre você concorda com o que o Lula disse, né? E aí o último desse é assim, o governo não deve explicações ao mercado, mais aos pobres. Que é uma frase que não... O que significa essa frase? Essa frase não significa nada, mas 67% do eleitorado brasileiro, que é representado na pesquisa, concorda com isso. Então, o que eu analisei, na verdade, o que eu digo, né, porque assim, tinha essa história, né, Rodrigo, de que as pesquisas, tinha uma pesquisa interna que indicava, Lula, vai lá, né, empurrou o Lula para desprezar controle de gasto, para partir para cima do Banco Central e tal, e ele foi, né, até a equipe econômica dele, a própria equipe falar, olha, isso aqui não é sustentável, baseado, inclusive, nesse número que o Rodrigo destacou, 75% considera a inflação uma coisa ruim. Agora, o que eu lamento é que essa pesquisa especificamente, e a gente pode discutir se essa pesquisa está certa, está medindo direito, né? Isso já apareceu, inclusive, por exemplo, um diretor de outro instituto, né, o Atlas Intel, o Andrei Roman, dizendo que não é bem assim, que a pesquisa deles não mostrou crescimento, que é o que, inclusive, o Datafolha tinha mostrado também uma estabilidade, que é para o que o Leonardo chamou a atenção, né? A gente já tinha falado no Datafolha aqui, né? Parou de cair. Aí os petistas e os governistas começaram a celebrar. A Atlas Intel também mediu que parou de cair. E agora vem a Quest dizendo que não é que só parou de cair, subiu. A gente pode discutir se subiu ou não, se é estabilidade ou não, né? Mas o que me incomodou particularmente nessa pesquisa é que eu fiquei com a impressão de que toda essa confusão que o Lula fez, é possível sair ileso disso, politicamente, sabe? Ele pode prejudicar durante um tempo a economia brasileira em nome de uma tentativa de melhorar sua popularidade e por conta da falta de letramento da população, de não acompanhar tão de perto o que está acontecendo, é possível ele escapar. Aí a gente pode discutir até quando é possível escapar politicamente disso, né? Então ele agora recua, diz que vai ter controle fiscal e que vou respeitar tudo e tal, e aí a popularidade dele começa a cair, aí ele, de novo, daqui a 2 meses, ele começa a mesma ladainha. E vai levando o governo assim, que no fundo não é um governo do Brasil, é o governo do Lula, né?
Então, ó, só para confirmar aqui, Matheus, coloca na tela, por gentileza, o artigo do nosso Rodolfo Borges. Passei para você, Matheus. Acorda aí, acorda, Matheus. Lula fez dólar disparar em busca de popularidade, confirma a pesquisa. Agora, tem um detalhe, ô Leonardo, que eu queria... Aí eu vou deixar essa informação na roda para que a gente faça uma última rodada de comentários, porque, enfim, já são 5:01 da tarde. Tem um detalhe que me chamou a atenção, porque é o seguinte, vamos lá, vamos pegar, colocando a bola no chão mais uma vez. Primeiro, o Lula cresceu junto aos evangélicos. Segundo, o Lula cresceu na região sudeste. Matheus, coloca na tela o slide 12, porque a desaprovação do Lula, ela cai de 48 e vai para 42, né, que é o mesmo patamar ali do índice de aprovação na região sudeste. Só que aí tem um detalhe que eu não sei, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. Eu não senti, nesse período, apesar de você ter falado agora há pouco, Leonardo, sobre a questão de uma virada mais conservadora do Lula, mas não houve nenhuma sinalização muito substancial. Traz para cá, Matheus. Eu não senti uma virada tão substancial assim, porque a questão da maconha, ele falou, não, mas a maconha quem tem que regular é o Congresso, naquela entrevista que ele concede para o UOL. A questão do aborto, não, então, a questão do aborto é uma questão de foro íntimo, mas quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Na região sudeste, ele fez algumas visitas ali, cobrou, inclusive, o Tarcísio de Freitas. Por isso que eu acho que o Rodolfo deve questionar um pouco a pesquisa, e até os outros diretores de outros institutos, eles questionam, porque eu não vi nesse período, entre maio e julho, nenhum fato novo de grande repercussão que de fato indicasse, olha, o Lula fez uma guinada, ele fez uma guinada conservadora, mas foi uma guinada um tanto quanto que conservadora, me permito o trocadilho, não foi aquela guinada de 8 para 80, ele, em nenhum momento ele fez uma ode contra o aborto, né? Ele não posou, ele não, sabe, não tem foto do Lula no púlpito de uma igreja evangélica neopentecostal, sabe, não tem nenhum fato nesse sentido. Então isso, Leonardo, você acha que o fato de você não ter tido um grande fato relevante novo, a não ser as declarações estapafúrdias do presidente da República, e você indicar esse crescimento de popularidade, não coloca um pouco essa tendência de aumento de popularidade um pouco em xeque? A gente não pode questionar um pouco isso, Leonardo? Olha, primeiro eu vou fazer o parênteses, né? Eu vejo, de novo, um pouco de velocidade de cruzeiro, né? E porque as variáveis pelas quais as pessoas se relacionam com a política, como eu já falei, elas são mais ou menos as mesmas. Assim. Você não teve um problema de inflação, combustível represado há 9 meses. Então, assim, esse barulho. E essas questões aqui, você concorda ou não com as opiniões de Lula nessas entrevistas? Eu até estava checando aqui. Assim, como não concordar, né? Os juros no Brasil são muito altos. Carnes consumidas deveriam ter isenção. Não tem nenhum maluco que vai discordar disso. Então, esses são falsos dilemas, né? São falsas escolhas e mostra exatamente a natureza populista que o presidente adota, não é? Enfim, a estratégia dele é essa. Ele só se orienta pelas pesquisas de popularidade, por mais nada. Então, assim, acho que isso mostra aqui um pouco da estratégia. Bom, mas não aconteceu nada. Eu acho que uma das coisas que aconteceram, na verdade, é que se injetou mais dinheiro no programa Pé de Meia, né? Tem isso, verdade. É o programa Pé de Meia, que é uma grana para meninos de ensino médio. Isso teve uma injeção importante, mais de, eu não sei se chegou a 2 milhões de beneficiários, mas a gente tem aí. Então, assim, eu colocaria isso. E tem um elemento que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi uma prova que ele enfrentou, né? E o Lula teve o mérito de identificar o grande risco que o episódio do Rio Grande do Sul tinha para a popularidade dele. Se ele repetisse o que os americanos fizeram com Nova Orleans, no caso do Katrina, né, onde
o governo federal demorou muito tempo para prestar ajuda, ele teria problemas. E ele foi lá, esteve lá mais de 4 vezes, fez cena segurando o bebê, acariciando o velhinho, enfim. Então, assim, ele foi importante, ele passou por essa prova. Eu acho que essas imagens dele, né, ligados à assistência das pessoas, é o que ele tem de mais forte, é o principal ativo dele, né? E aí a questão do Rio Grande do Sul oportunizou a ele mostrar esse lado que ele mais cultiva, né? Esse contato direto com as pessoas que, assim, eu acho que você tem elementos para tentar entender essa variação positiva né, da pesquisa. Acho que, assim, uma pesquisa que não diz que mudou muita coisa, acho que ele interrompeu, sim, uma dele ruim, né, e por essas razões com que a gente já conversou, mas é aquela história, eu sempre brinco assim, no Brasil, um governante apertar a torneira, secar a torneira nos 2 primeiros anos e abrir a torneira nos 2 últimos, né? A minha grande dúvida hoje é o seguinte: qual coelho que o Lula tem na cartola para enfrentar os próximos 2 anos? Né? Porque ele gastou tudo que podia e não podia nesses 2 primeiros anos, né? E por isso está chegando aí com 54% de aprovação. O que ele vai tirar da cartola para os próximos 2 anos? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Esse conforto que ele acha que gerou chega até 2026, né? Por isso que o pessoal do mercado está dizendo uma coisa e o pessoal da política está dizendo outra, né? Por conta dessa diferença de viés aí, de olhar, né? Que o pessoal tem em relação ao mesmo fenômeno, que é a popularidade do presidente.